Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem. O meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar dessa casa e estou aqui para fazer uma breve leitura, falar um pouco de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e para a gente poder conversar um pouco sobre a importância da prática do Evangelho no lar. Então eu convido a todos para que a gente possa nos unirmos em pensamento, em prece, para começar o nosso trabalho. Onde estivermos, que nós possamos fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, imaginando a sua figura serena e tranquila e solicitando para que nesse momento nós possamos abrir os nossos corações, o nosso entendimento, possamos receber todas as bênçãos, toda a paz, que possamos nos manter na paz do nosso Mestre Jesus, através da espiritualidade amiga que nesse momento está conosco, através do nosso mentor, do nosso anjo guardião, que nesse momento nos auxilia, nos acolhe e nos abraça. Que assim seja. Antes de começar a nossa leitura hoje, eu queria começar falando sobre a prática do Evangelho no Lar. Essa prática que a gente sempre vem fazer o convite para que ela inicie ou ela persista, que é uma prática que começa com um convite. Um convite que a gente faz à espiritualidade amiga, para que ela adentre a nossa casa num horário combinado. Um convite que a gente faz à nossa família, àqueles amigos espirituais que nos acompanham, para que a gente se reúna naquele momento, naquele horário, que pode ser uma vez na semana, diariamente, ou os dias que a gente achar, né, que a gente escolher, onde a gente faz a leitura do Evangelho, começamos com uma prece, colocamos uma água para fluidificar, sabemos que tem uma equipe trabalhando dentro do nosso lar para fazer a asepsia do nosso lar, a nossa reenergização, né, para nos auxiliar e para que a gente possa, nesse momento, estar intuídos. Toda vez, por exemplo, né, quando a gente está na casa espírita, fazendo um trabalho, na nossa tarefa aqui do Evangelho no Lar, a gente tem uma equipe nos intuindo para que a gente possa, muitas vezes, transmitir aquilo que as pessoas precisam escutar através da intuição e para nós mesmos. E isso acontece na prática do Evangelho no Lar, porque como é um momento de comunhão com o pensamento mais elevado, é um momento de comunhão com aqueles que querem nos auxiliar e nos fazer o bem, nós conseguimos ser intuídos. E isso nos auxilia para que nós possamos ter um melhor entendimento daquelas palavras que estão ali. A leitura do Evangelho, ela pode ser feita ao acaso ou na sequência. A gente sempre diz que aquelas pessoas que estão iniciando o Evangelho, é interessante fazer sequencialmente para que tenham um entendimento. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi escrito numa ordem aleatória. Ele tem uma linha de entendimento que nos auxilia a compreender a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Nos auxilia a entender toda a doutrina espírita. Então, esse é um convite que a gente faz. E
levando em consideração como nós fazemos dentro dos nossos lares, né? Nós vamos fazer a leitura hoje, que se encontra no capítulo 13, para aqueles que quiserem e puderem, tiverem o Evangelho consigo para acompanhar, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que é o item 20, que é a beneficência exclusiva. Começa com uma pergunta que diz assim: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta é a seguinte: não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos seus semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem a sua crença, nem a sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta da sua consciência. Porque se é um inimigo da religião, é o meio de o fazer com que a ame. Repelindo, faria com que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Antes de falar sobre a beneficência exclusiva, eu acho importante a gente falar sobre a beneficência. Esse capítulo, ele traz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, é toda a prática daquilo que eu dou, sem esperar receber nada em troca. Seja materialmente, seja emocionalmente, é tudo aquilo que eu faço com devotamento, onde eu estou fazendo pelo outro, onde eu faço com abnegação, onde eu abro mão de receber algo em troca, ou simplesmente do reconhecimento. E no texto em que ele traz, no item que ele traz, a beneficência, é falado que a beneficência, e eu sempre falo, quando eu falo a palavra beneficência, num livro de Joana de Ângeles, que ela diz que a beneficência é a ciência de fazer o bem. Não, a ciência do bem fazer. É a arte de fazer o bem. E nós sabemos, né, trazendo uma outra parte, que a caridade é o nosso meio de salvação. E é necessário ser caridoso, né? A gente fala muito em fazer caridade, mas é ser caridoso. E para ser caridoso é necessário que a gente comece através da experimentação, através de sentir o fazer o bem. E nesse texto da beneficência que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a beneficência, ou seja, fazer o bem, é o mais próximo que nós conseguimos chegar da felicidade nesse mundo que nós nos encontramos de provas e expiações. E que isso nos proporciona, quando a gente faz isso, né, quando a nossa mão esquerda não sabe o que dá a direita, ou seja, quando a gente faz isso com devotamento, sem esperar nada em troca, que isso nos proporciona as maiores alegrias que nós podemos receber. E aí, lendo um livro do Sérgio Lopes, do Semeador aos Talentos, em que ele traz alguns temas e ele fala dos atos benevolentes, daqueles atos em que a gente faz devotados. E ele conta de uma pesquisa que se encontra numa revista, na Revista Espírita, se eu não me engano, da AME, do Espírito Santo. Ele diz que foi feita uma pesquisa com voluntários em que aquelas pessoas em que se colocavam eletrodos, né, para ver a parte cerebral,
ativação cerebral, e que aqueles voluntários em que faziam a prática do bem e que ativava alguns locais do cérebro, automaticamente, o curioso era que quando eles estavam fazendo isso, pelo devotamento, fazendo felizes de que estavam ali para fazer o bem, ativavam outras áreas do cérebro de recompensa. Ou seja, não é algo poético que é dando que se recebe. A nossa própria natureza, e aí entra a inteligência suprema de Deus, que faz com que o nosso próprio corpo, quando a gente faz algo pelo outro, nos recompense dentro de nós mesmos com sentimentos de satisfação, com sentimentos de bem-estar e de prazer, libera, né, dentro de nós mesmos essas substâncias, que é o que nos diz, que nos explica que não é algo simplesmente poético, né? Não é uma poesia simplesmente de que fazer o bem, a prática do bem é algo que faz bem para a gente, nos traz felicidade, né? E agora trazendo para a questão da beneficência exclusiva, quão mais devotamento e quão mais abnegação do reconhecimento e do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de querer ter a certeza de achar que a verdade é sempre nossa, quão mais a gente precisa abdicar ou se devotar ao outro quando esse outro não é da mesma, como ele diz aqui, da mesma crença, ou da mesma opinião, ou do mesmo partido. Porque é muito mais fácil a gente fazer o bem àqueles que concordam com a gente, àqueles que pensam como nós, né? Exige muito mais de nós mesmos fazer o bem sem olhar a quem, né? Como a gente sempre diz, então, que o verdadeiro cristão, ele não vê senão irmãos nos seus semelhantes. Então, quando a gente fala da prática da beneficência como importantíssima para que nós possamos ser caridosos, para que a gente trabalhe a caridade nos nossos corações, o quão importante é a gente entender, né, o outro e fazer o bem. Ele não é o bem material somente, é eu me calar quando aquela opinião não é divergente à minha, é eu não atacar com palavras, com ações ou até com pensamentos aquele que não concorda comigo. É no meu evangelho no lar, quando eu convido a minha família e as opiniões são divergentes, que eu saiba utilizar da tolerância, da paciência, do amor para poder compreender, para poder acolher. Que na prática do meu evangelho no lar eu possa fazer preces para aqueles que de alguma forma eu não concordo. E aí hoje a gente fala, né, nas minhas crenças, nos partido, tanto que ele traz aqui a questão de partido, que eu posso orar por aqueles que eu não concordo. Então, e aí, isso não é algo simplesmente pelo fato de fazer, é algo que auxilia no nosso crescimento, que nos traz saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, porque eu vou estar me conectando com o auxílio, eu vou estar liberando dentro do meu corpo substâncias que me auxiliam a me manter bem. E é algo incrível, porque ninguém sai bem de uma discussão. A gente sabe que sentir raiva, que sentir, né, a gente fica triste, então ninguém sai bem. Mas quão bom é quando a gente consegue ser maior do que isso. Quando a gente consegue fazer o bem, quando a gente consegue ser tolerante. Por quê? Porque a gente tem dentro da gente a consciência que nos diz quando o dever foi cumprido, que nos diz quando nós fizemos a coisa certa. Isso nos traz bem-estar. Então, esse é o nosso convite,
né, para a prática do Evangelho no Lar, para que as leituras elas sejam feitas e trazidas para o nosso dia a dia, para que a gente possa... Quantas vezes a gente tem dentro da nossa família, né, pessoas que não são da mesma crença religiosa do que nós, que não são do mesmo partido político, que não são das mesmas opiniões, que têm questões muito divergentes, mas qual é o nosso papel, né? Então, esse é um convite para que a gente comece fazendo isso no nosso Evangelho no Lar e que isso se estenda para a nossa convivência, para a nossa vivência. E com certeza nós teremos um mundo bem mais feliz, né? Então, vou fazer a nossa prece para encerrar o trabalho. Agradecendo a Deus pela oportunidade da nossa vida, da nossa encarnação. Agradecendo a tudo que nos chega, sejam através de pessoas, de circunstâncias, de sentimentos, porque nós sabemos, Pai, que é tudo para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Agradecemos nosso Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos, por tudo que nos deixastes e por ainda caminhar conosco, sempre. Pedimos nesse momento que seja trabalhado no nosso coração todo sentimento de amorosidade, de indulgência, de benevolência, para que nós possamos a cada dia mais sermos mais tolerantes, mais pacientes, amorosos, caridosos. E que nesse momento, Pai, todos aqueles que divergem conosco nas nossas crenças, nas nossas opiniões, nas nossas atitudes, possam ser beneficiados e possam receber toda a luz e toda a paz que nós também estamos recebendo nesse momento. Agradecidos que estamos e com o nosso coração cheio de alegria, que assim seja.